Olá, está começando o Pod Mel, o podcast do agronegócio que vai te ajudar a chegar à superprodução e ao superfaturamento com mel. Eu sou a Jande. Eu sou o Thiago. E eu sou o professor Armindo. No episódio de hoje, a gente vai tratar de um tema bem interessante, exportação de mel. A gente viu notícia, né, professor, de que caiu a exportação de mel no Brasil em 2023. Em 2023. Novamente. 23. Novamente a gente vai discorrer sobre um tema bem atual, né? Verdade. Acabou de sair a notícia. notícia. E extremamente polêmico em 2023, vocês lembram, né? É. Muito polêmico. Ah, porque barraram a exportação, porque teve... É mesmo, ué. notícia, lá teve aquele Não fake lembra? news que saiu falando do embargo. Embargo, né? Nunca houve embargo. É, Se tivesse verdade. havido embargo, tinha exportado esse tanto que exportou? Mesmo com queda de venda? É, Então a gente já pega assim os fake news aí no bate-papo desse, né? Loucura, verdade, né, cara? professor. Vamos trabalhar falar um pouquinho sobre exportação, esse histórico de exportação, como é que é. O Brasil hoje exporta muito mel, né, professor? Sempre exportou, né, cara? A gente tá aí praticamente desde 2012 numa crescente de exportação, né? Depois que o país passou ali, ele começou a exportar em 2002, oficialmente. 98 foi quando começou a exportar mel, em 1998, mas começou a sair essa exportação de mel na documentação de cera de abelha. Então foi vendendo mel ali em 98, 99, 2000, 2001, saiu com documentação de cera. Então tinha todo um bem bolado lá. Se você pegar o histórico... Tinha um jeitinho brasileiro. Exatamente, então colocou mel lá fora. Aham. Quando foi 2002, foi que eles colocaram um NCM específico de mel. O que é NCM? É aquela norma comum Mercosul, que é um código que tem para produtos que são exportados e que é regido pelo Mercosul. Então eles criaram ali no Mercosul um NCM específico para o mel, e aí o Brasil começou a exportar mel com o nome oficial de mel. De 2002 até 2006 ele veio numa crescente, exportando muito mel ano a ano, vendendo cada vez mais e tal. Foi um boom de exportação de 2002 a 2006. 2006 teve um embargo. Nós tivemos um embargo, aí sim tivemos um embargo, de fato. O único embargo que o Brasil teve do mel foi 2006, 2007 e 2008. Necessário, não é porque o mel estava indo contaminado, mas era a falta de controle de qualidade pelo Ministério da Agricultura, não era pelo apicultor, não. Era o Ministério que não tinha controle nenhum. Inclusive, a gente já fez um podcast sobre embargo. Pode procurar lá atrás, que você vai encontrar no YouTube, vai encontrar no Spotify os detalhes sobre esse embargo do mel no Brasil. Tem conteúdo completo lá. Em 2008, sobre a regência do então ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, que é um grande nome do agro, amigo do agro brasileiro e amigo da apicultura, diga-se de passagem, o Roberto Rodrigues foi que fez toda uma troca de tecnologia com a Europa, no sentido da Europa ceder para o Brasil metodologias de análise de mel, e o Brasil ceder algumas metodologias também na área de gado, de leite, de carne e de soja para a Europa. Então teve ali uma troca de informações ali de análise de produto, onde o Brasil começou também a fazer as análises de mel. 2008 retomou a exportação. Ele se enquadrou, então, nos padrões internacionais. Ele se enquadrou nos padrões internacionais, passando a fazer análise em PPT, em parte por trilhão, 176 análises em PPT. O que Tanto significa isso? PPT é parte por trilhão. Pega As análises até então eram em parte por milhão. Então você pegar uma amostra de mel, por exemplo, uma fração, por exemplo, de 5 gramas, vamos pegar aqueles 5 gramas e dividir em 1 trilhão de partes. E vamos ver o que é cada parte dessa. Ou seja, você consegue ver a alma do produto. Você vê tudo. Antes era por 1 bilhão. Antes era por milhão. Ou seja, você via um pouquinho. Partes grandes, maiores. Partes grandes. Tipo agora, aquele pixel, né? Que a gente vê a televisão com poucos pixels, tem a qualidade ruim. Mesma coisa. A televisão que tem muitos pixels, a qualidade é muito boa. Pra você ter uma ideia, eu costumo até falar isso, até já comentei isso aqui em Pô de Mel também. Como é que a gente faz para entender o que é o parte por milhão e o parte por trilhão? Para vocês entenderem o que é o parte por trilhão. Imagina uma piscina gigante. Uma piscina gigante de 100 metros de comprimento, certo, 50 metros de largura e 2 metros de profundidade. Uma piscina nessas dimensões, ela cabe 100 milhões de litros de água. 100 milhões. 100 milhões. É muita água. Agora você vai pegar duas gotas daquele produto que a gente usa para poder identificar o mel, como é que chama? Que compra em farmácia? Iodo. O iodo. Você pegar 2 gotas de iodo, Jande, e jogar nessa piscina com 100 milhões de litros de água. 2 gotas.
Agora coloca o misturador, misturar bem. Para aquelas 2 gotas espalhar nos 100 milhões de litros. Pulverizar 2 gotas em 100 milhões de litros. Numa piscina de 100 metros por 50 por 2 de fundura. Agora você vai fazer uma análise em PPT para identificar o iodo naquela água. Acha? Acha. Em PPT acha, parte por trilhão. Porque você vai pegar os 100 milhões de litros e dividir em quantas partes? Em 1 trilhão de partes. Então você consegue identificar aquelas 2 gotas de iodo na piscina. Isso é o que é feito de análise desde 2008 na legislação brasileira. Muita gente, inclusive, critica o Ministério da Agricultura que não faz um cuidado na questão do controle de qualidade. Até 2008 fazíamos não. Mas de 2008 para cá a gente tem muito controle disso. E a exportação de 2008 para cá veio crescendo. Quando chegou em 2012, nós tivemos o mesmo número de exportação de 2006, quando ele foi embargado. Ou seja, a gente foi embargado em 2006, desembargado em 2008. Mas para voltar a ter o mesmo volume de exportação de 2006, nós precisamos ainda de mais 4 anos para reconquistar mercado. Reconquistar mercado. Olha bem, como é que foi o peso disso. De 2012 para cá, aí a exportação deslanchou. E a produção também. E a produção também. A produção do Brasil atingiu aí mais de 60 mil toneladas em 2022, muito mel. Muita exportação de mel. A pandemia impulsionou isso. A escola de apicultura impulsionou isso. Com certeza. Eu tenho dados a gente não tem estatísticas do IBGE disso não, mas tenho quase certeza que sim. A gente tem aqui dados de estatísticos que a gente trouxe. O Brasil produziu no período de 2018 a 2022 em toneladas, 256 mil toneladas. É muito mel. Vamos dar o crédito aqui, que essas informações é da ABMEL, né? A ABMEL, a Associação Brasileira dos Exportadores de Mel. É uma entidade, né, que sempre está trazendo dados muito fidedignos e vem ajudando muito a gente nesse estudo aí, nesse controle da produção de mel no Brasil. Essa associação, gente, a ABMEL, ela é formada por empresas com CIF federal que exportam produtos do Brasil. Ou seja, é uma entidade que reúne aproximadamente hoje 140 entrepostos exportadores. É muito. Quando a gente tinha o início da exportação lá em 98, não chegava a 5 o número de entrepostos exportadores. Hoje tem mais de 140. Ou seja, muita gente que está trabalhando nesse mercado de exportação. É um mercado muito forte. E a gente trouxe aqui pra gente que o Brasil, nesse período todo aí, de 2018 até 2022, provavelmente já estão tendo esses números aí em 2023, né? Não estão públicos ainda, mas já começaram a sair alguns números aí. Da exportação já saiu. Sim, a gente vai trazer os números aqui daqui a pouco. Mas o Brasil, então, na média, nesses últimos 6 anos aí, 18 a 22, ele produziu um pouco mais de 42 mil toneladas de mel por ano. Na média. Por ano. Na média. Muito bom, hein? Embora 2022 tenha passado de 60 mil toneladas. Exatamente. Né? Então você teve uma crescente aí nesses 5 anos, mas 2022 foi o que teve aí a maior produção da história. 22. Nunca o Brasil produziu tanto. Se você imaginar que quando a abelha africanizada foi introduzida em 56, por solicitação do Ministério da Agricultura, para poder reduzir o volume de importação de mel da Argentina, para atender o mercado interno, por quê? Porque a abelha europeia procura produzir muito pouco. A produção de mel naquela época era de 4 mil toneladas. Nossa. 4 mil. Nossa, impressionante. De 56 para cá passou quantos anos? 70 anos. Não chegou a 70 anos ainda. Então você imaginar que em 70 anos o Brasil saltou de 4 mil toneladas para mais de 60 mil toneladas, com a abelha africanizada junto, e o mel que 98% dele é legitimamente orgânico, e em torno de 20% dele certificado orgânico. Então isso aí é um diferencial de mercado gigantesco que nós temos. Isso é o mais impressionante. Toda essa quantidade de mel que o Brasil produz, ele tem essa característica orgânica. Né? Não tem nenhum resíduo de antibiótico, nenhum resíduo de metal pesado, nenhum resíduo de medicamento, nenhum resíduo de acaricida. Nenhum. Nenhum resíduo. A gente nem fala nesses produtos aqui no Brasil. Nem fala. E a gente comenta muito todo ano, toda vez que sai aquela competição internacional, o Brasil sempre vem levando o prêmio de melhor mel do mundo. Então a gente fala que é o melhor mel do mundo, é o nosso mel, não é da boca pra fora. Não é a gente quem fala isso, quem fala isso é o mundo. Quem fala isso é o mundo, é a Apimôndia, que é a entidade que organiza, que regimenta todas as federações e confederações de apicultura de cada país, reunindo 176 países. E o Brasil, ele ganha todas as competições. Ninguém bate o mel brasileiro. São testes da cega. Testes da cega. O pessoal não escolhe o Brasil, não escolhe o Brasil. Pega lá o mel. Pega a amostra e põe lá. O cara não pode nem dizer de onde que vem o mel. Não, ninguém sabe, o juiz não sabe de onde vem o mel. Exatamente. Então o produto ele é levado em laboratório para ser feita toda a análise, passa também pelo pessoal que trabalha com degustação. Né, que é até sabor. Exato, até o sabor é avaliado.
E o Brasil, sabor, ele ganha textura, sabor, textura, tudo, suavidade. Né? Contaminação, resíduos. É um negócio, gente, não tem coisa igual. Nós temos uma especiaria que infelizmente é vendida ainda como commodity. A gente vai falar sobre isso aqui também. Vou trazer mais detalhes sobre isso aqui. Na nossa fonte ainda de pesquisa, professor, a gente tem, ele traz pra gente também a produção por região. Exato. Assim, é uma fonte bem rica e detalhada, né, de informação. E a gente tem aqui que o Sul produz mais de 38% da produção nacional de mel. Exatamente. E o Nordeste. E o Nordeste logo atrás. 36%, um pouquinho atrás. Mas proporcionalmente, há uma discrepância aí do Sul para o Nordeste, né? Sim. Primeiro pelo bioma. Porque a gente está falando ali, por exemplo, do Nordeste brasileiro, nós estamos falando do Agreste e da Caatinga nordestina, que tem uma capacidade de abundância de flores no bioma quase 8 vezes maior que o mesmo bioma da Mata Atlântica e dos Pampas Sulinos. Ou seja, você tem muito mais flores, mas você não tem o mesmo volume de produção de mel. A gente teve há 2 anos lá na Paraíba e conversando, né, sobre a produção de mel. As pessoas que moram lá falam, não, mas aqui não tem flor. Pois é. E aí, assim, aquela vegetação rasteira, aquela vegetação pequenininha que gado não come, que... A abelha come. Praga. Que é praga, assim, que eles falam assim, que não serve pra nada, aquela... Tudo flor. Não, a flor pequenininha, sabe? Não, isso aqui não dá... A imagem que tem é que quem dá mel é aquela flor grande, rosa. Exatamente. A rosa. A outra coisa que eu já vi no Nordeste, de apicultores comentando, não, professor, eu não vejo abelha nas flores. A gente vê algumas flores, mas eu não vejo abelha nas flores. Não é que a abelha não gosta de flor no Nordeste. É que tem flor demais e não tem abelha nenhuma. É muita não abelha, tem abelha. É muita flor para pouca abelha. Muita flor para pouca abelha. A gente trabalha sempre nos treinamentos o raio de 1,5 que a abelha trabalha para poder buscar alimento. A gente sabe que em condições de escassez de alimento, a abelha viaja às vezes até 5, 6 quilômetros para buscar alimento. Mas no caso do Nordeste, em período de floração, está um apiário instalado aqui. Quando chega num raio de 250 metros, 251 metros, você já não vê a abelha na flor. Porque é tanta flor que no raio de 250 metros, ela já tem todo o volume de néctar suficiente para fazer a superprodução de mel. Ela não precisa gastar energia para poder percorrer mais espaço para trazer mais néctar. Para que ela vai rodar? Para que ela vai voar 300 metros se a 250 tem o suficiente para ela poder lotar com o mel? Olha só. Interessante. De tanta flor. Professor, então por que o Nordeste não é a região que mais produz mel? Porque o apicultor nordestino não implementa técnicas de superprodução de mel. Ele não acredita na superprodução de mel. Não profissionaliza. Ele não profissionaliza. Ele não acredita no potencial da Caatinga. Ele prefere ouvir noticiário da televisão que diz que a Caatinga, que diz que o semiárido, que diz que o Agreste está virando área de deserto. Igual teve uma matéria ontem na televisão. Eles falando que está no processo acelerado de desertificação. Eu ouço essa conversa há 50 anos, pô. Não, o Nordeste está em desertificação. Aí quando chove tudo vira um mar de verde. Como que pode estar havendo desertificação se tudo vira um mar de verde? E depois vira um mar de flores? Exatamente. A gente está aqui com uma nordestina. Jandileide é nascida na Paraíba, lá em Sumé. É flor de dar com pau. Não é verdade? O Pedro ficou impressionado, assim, da quantidade de flor. Mas a gente só observa isso quando a gente está procurando. A gente tem a visão de apicultor. A visão de apicultor. Consegue ver isso. Quem mora lá não vê. Não vê. Tá na frente e não vê. Eles não conhecem então, quando a gente fala isso, a gente está instigando o apicultor nordestino mesmo, o produtor rural nordestino, para ele entender que ele tem a redenção financeira do Nordeste brasileiro. É verdade. A apicultura é a redenção financeira do Nordeste. Tô indo no final do mês agora de março, vou estar lá em Dormentes, vou estar em Paulo Afonso, vou estar em Jeremoabo. 3 cidades fortes da apicultura nordestina. São. 3 cidades fortes, vão estar encontrando ali com mais de 1.000 produtores e apicultores naquela região, em 3 eventos de apicultura que vai ter no espaço de uma semana. E essa turma tá ali com muita produção de mel esse ano, porque tá chovendo muito no Nordeste, sabe, Thiago? Tá chovendo, professor. Tá chovendo. As comércios estão lotadas de mel. O Lazinho, meu amigo, lá em Dormentes, nós vamos fazer a gravação da superprodução de mel na seca.
E o que é interessante, professor, é porque a gente no ano passado tava com receio do Nordeste ter quebra de safra por causa do El Ninho. Do El Ninho. Chegou o El Ninho aqui e arrebentou toda a safra Super El Ninho. Do Centro-Oeste, e o pessoal tava com receio de não chover no Nordeste. E graças a Deus não atrapalhou, né? Por quê? Porque o Super El Ninho, ele só veio, pum, Super El Ninho, foi lá no pico. E já caiu. Tudo que cresce rápido demais, cai rápido demais. E agora que eu... já virou laninha em plena safra do Nordeste. Olha. Continua chovendo, tá flor pra tudo quanto é lado. Maravilha. Jason lá em Euclides da Cunha falou que tá todo mundo com as colmeias lotadas, Thiago. Muito mel Nordeste. A turma, inclusive... A produção de melgueira inclusive, um recado pros alunos premium aí, se você fez super produção de mel, fez super faturamento de mel, você não está convidado, está intimado, convocado a comparecer aqui no nosso Congresso Premium de Apicultura. 19, 20 e 21 de abril você receber seu prêmio de superprodutor. É, não é? Esse ano a premiação. E a placa tá bonita, viu? Fantástica. A placa tá bonita. Fantástica. Meu dedo tá aqui coçando pra pegar o computador e publicar a imagem pra vocês, mas não vou fazer isso não. Não pode ainda. Não sei, a gente podia fazer um evento especial para os alunos prêmio pra mostrar essa placa. Mostrar essa placa, não é? O pessoal chegar mais afoito e ter vontade de vir pegar o prêmio. E a placa tá bonita, gente, viu? se você fez superprodução de mel, manda uma mensagem na secretaria da escola que você vai receber a sua placa. Mas tem que estar aqui em Goiânia. Tem que estar aqui, tem que vir pro Congresso. Tem que estar no Congresso. Já falei pra vocês, eu tô sem dinheiro, eu compro tua cera, pô, arruma a cera que eu compro. Eu já tenho aluno que tá inscrevendo que tá trazendo cera pra mim. Importante isso aí, professor. Tem 3 que eu já comprei a cera deles, meu amigo. Importante falar. E já inscreveu pro Congresso eu comprando cera. Fala pro Leandro mandar mensagem pros alunos. Exatamente. Mas quem quer faz, né, professor? Quem quer faz, aí. Quem não quer dar desculpa. Olha, e assim, o Congresso, ele tá de um jeito, porque a produção tá grande, tá? E o que você vai fazer com essa produção? Empreender nela. Empreender. O Congresso é voltado para o empreendedorismo apícola. Exatamente. Esse ano a gente tá montando um cronograma de palestras lá para você aprender como montar o seu negócio milionário com a apicultura. Você vai ouvir de quem fez, como eles fizeram para fazer. E você vai aprender a fazer também. Não é só o professor Armindo falando, não. O professor Armindo vai falar pouquinho, quase nada. Quem vai falar são os alunos campeões, super produtores aí, super empreendedores. Você vai aprender a fazer com quem já fez. Então, olha só, mas vamos voltar aqui no nosso tema. Vamos voltar para a exportação. Bora lá. Olha só, tem uma curiosidade bem bacana nisso que a gente trouxe aqui, que o Sul foi a região que mais produziu nos últimos anos aqui no Brasil, seguido pelo Nordeste. O Nordeste foi a segunda região que mais produziu. E pegando um ponto desse aqui, você pega 18... Opa, a caneta que falhou. Opa, pega aí, 18, 19, 20, 21, 22, correto? Sim. Essa produção forte que o Sul teve, que ainda respondeu como região mais produtora dos últimos 5 anos, aconteceu aqui 18 e 19. Porque 20 quebrou por conta da seca, 21 quebrou por conta da seca e 22 quebrou por conta da chuva. Foi frio, não foi o sul do Brasil, chuva. O sul do Brasil quebrou safra 3 anos seguidos. Ou seja, 18 e 19, que foram os 2 anos que produziram muito. Foi suficiente. Foi suficiente para eles se manterem à frente ainda nos últimos 5 anos. Olha que interessante. Eu acho que a organização social, política, não sei, conta muito. A organização apícola no Sul é diferenciada. É verdade. É diferenciada. Historicamente. Eles têm muita organização, né? Você pega vídeos, por exemplo, do professor Aruni Sattler, da Federal do Rio Grande do Sul, junto com José Cunha, junto com a doutora Lídia Barreto, junto com o professor David De Jong, da Federal, da USP Ribeirão Preto de São Paulo. Você pega vídeos ali dos anos 80, eles já iniciando, sabe o quê? A metodologia de superprodução de mel. Ensinando a fazer ninho sobre ninho, troca de favo, troca de rainha anual, 9 alimentações. Isso lá nos anos 80. Tomaram porrada demais por conta disso. Se a gente tomou na escola quando a gente trouxe, você imagina nos anos 80, que era pioneiro, que o pessoal ainda estava saindo daquele processo de africanização para tentar entender a apicultura de maneira profissional. Verdade. E eles já mostravam ali, cara, em vídeos muito ruins na época, inclusive, porque as câmeras eram muito ruins, né? Mas já tinha foto e vídeo de colmeias, ninho sobre ninho, com 6, 8, 10 melgueiras. No Rio Grande do Sul. Olha só. O professor Aruni Sattler é vivo ainda. Vivo ainda. E trabalha ainda na Federal do Rio Grande do Sul. Que bom então, que isso esse aqui, registro, né? Sim.
Então ali o sul do Brasil sempre foi diferenciado em termos de apicultura. E o que é interessante aqui, que eu quero trazer de curiosidade, professor, é que o pessoal sempre vem perguntando pra gente, tanto nos treinamentos gratuitos, quanto no Café com Mel, que eu tô conversando com o pessoal no Instagram, o pessoal vem com dúvidas, pensando assim, não, minha região é muito fria, eu não consigo produzir, será que dá pra produzir mel em região fria? Rapaz... E eu falo assim, minha região é muito quente, é muito seco, será que eu consigo produzir mel na região seca? O Brasil é o único país do mundo que dentro de todos os biomas dele, em todas as condições de clima, tempo, altitude, latitude, longitude, todas elas, o Brasil faz superprodução em qualquer ponto do país. E tá aqui a prova disso, ó. Tá, a região mais fria do Brasil, sul. Exato. É a primeira colocada em quem mais produz mel. Agora... Região mais quente do Brasil, região mais seca do Brasil, Nordeste. É a segunda região que mais produz mel. Tive agora 3 semanas atrás, em Monte Verde, sul de Minas, divisa com o estado de São Paulo, Serra da Mantiqueira. No verão, nós tivemos agora lá no verão, fazendo a colheita de mel do Peter Schulz e do Christian Schulz, lá do APRH Schulz, com o verão, meu amigo, que na madrugada, peguei lá 12 graus na madrugada. Nossa, olha agora, no verão. Olha só. Não sei o que é isso. E lá, daí é 5 graus abaixo de zero no inverno. É. E eles fizeram superprodução de mel lá. É. E eu fui gravar o que lá? A superprodução de mel no frio. E é técnica, né, professor? É manejo, é técnica, é método. É método. É método. O método C da abelha, o método da escola de apicultura, ele não tem nada a ver com o bioma. Ele tem a ver com a intenção do apicultor. É os 50% de trabalho do apicultor. É aquele... Professor, agora... Só fechar a questão da superprodução, que é você levar aquele conforto biológico para a abelha para que ela responda com a superprodução. Rapaz, você imaginar colmeias do Peter. Ainda estava no inverno, hein? Ainda estava no inverno ainda, quando a gente esteve lá com ele no ano passado. Ele já preparando as colmeias para a safra do mel, ainda estava no inverno. Nós chegamos a pegar lá 1 grau negativo. As abelhas trabalhando entre 9 da manhã e 3 da tarde. Elas saem para trabalhar às 9 da manhã, gente. Quando dá 3 horas da tarde, já estão todas recolhidas na colmeia. Não tem mais nenhuma trabalhando. Começa com ninho sobre ninho, já estava com 14, 15, 16 favos de filhote. Opa! Com praticamente 0 graus a maior parte do dia. É. Pensa. Então é conforto biológico, é método. Verdade. Não é o frio que interfere. Quando o apicultor ele é um indivíduo de ação junto à colmeia para fazer a colmeia crescer, a rainha nova, o favo novo, o clima e o tempo que está ali presente, ele é o de menos. Professor, voltando assim, só para pegar o gancho, a gente falou da região Nordeste e da região Sul. Mas quando a gente fala em produção de mel, a gente fala em verde, natureza, logo vem na cabeça a região Norte. Exatamente. Que é onde tem a nossa floresta. E, estatisticamente, o dado que a gente tem aqui é que ela foi responsável por apenas 3% da produção total nesse período de 18 a 22. Por quê? Por quê? Por quê? Eu acho, professor, vou chutar aqui. Pode chutar. Eu acho que é preconceito e a ideia errada de que a pessoa pensa, não, floresta não dá mel. ICM Bio, IBAMA, essa turma diz o quê? Que a abelha africanizada mata a abelha sem ferrão. E não estimula o quê? O desenvolvimento da apicultura na região norte do Brasil. Verdade. E eu pergunto a você, aonde que... E eu escuto isso desde que eu comecei na apicultura há 40 anos. Não vou esquecer uma palestra de um técnico do IBAMA, do fiscal do IBAMA, lá no Parque da Gameleira, lá em Belo Horizonte. Eu tinha 8 para 9 anos. E ele já vinha com esse discurso de que a abelha africanizada matava a abelha sem ferrão. E aí mostra aquela foto que é a mesma foto de todo mundo que palestra. Um ninho com sabiá no ninho. Sabiá não, como é que chama o que faz a casa de barro? O João de Barro. O João de Barro. O João de Barro na casinha e mostrando a foto do João de Barro na casinha. Aí depois mostrou uma outra foto, o mesmo ninho do João de Barro lotado de abelha. Aí o que a abelha faz com o bioma? Eles mostram só essa foto. Ai. Vai. E baseado nisso, eles não estimulam nenhum tipo de colocação de abelha com ferrão em ambientes que são totalmente preservados, como é o caso da Amazônia. Então, projetos de apicultura que são levados para lá, eles enfrentam esse limitador vindo do ICMBio do IBAMA. E nós temos alunos na região norte que estão fazendo superprodução de mel. Temos alunos que estão fazendo superprodução de mel e que tem meliponário juntos. Tem.
Porque todo mundo que cria abelha no norte do Brasil, eles têm apiários meliponários. Tem aluno aí produzindo. Na Amazônia, no Pará, em Rondônia, no Acre, em Roraima, no Amapá, em todos os estados. Mais de 40, 60 quilos de mel ganharam o prêmio aqui no congresso do ano passado. E teremos uma aluna que vem agora do Amapá. Olha só. Do Amapá também, super produtora. Nossa aluna VIP da Academia VIP, tá vindo pro congresso. Vou conhecer. Lá do Amapá, cara. E ela tem um projeto que ela entrou para a escola de apicultura para aprender como tirar essa limitação das pessoas que moram da comunidade dela. Porque ela acredita que o mel pode transformar assim, a vida de toda, não só a dela. E assim, ela quer levar para os outros. Achei muito legal. Ela tem um projeto. Gente, não dá para entender. No meu entendimento, isso aqui só tem a ver com o seguinte: isso aqui só tem a ver com ideologia. Ideologia. Porque a gente está falando de uma atividade onde o produtor ele pode fazer, ele vai ter um alimento que não estraga, não apodrece, não azeda, aquilo vai virar dinheiro na mão dele. Aquilo vai trazer independência financeira dele. Aquilo vai trazer liberdade financeira para ele. Parece que o Estado brasileiro não quer que o produtor cresça. Quando o produtor ele cresce, não, vamos sobretaxar esse produtor. Vamos colocar um empecilho aqui, vamos colocar uma dificuldade aqui, vamos taxar a produção assim, assado. Como a gente vê em outras áreas do agro, no caso da bovinocultura, da sojicultura, da cana-de-açúcar, que estão o tempo todo só dificultando. Parece que estão querendo dificultar também para o apicultor, para o meliponicultor. Qual que é o problema desse povo? Qual o problema desse povo? Eu acho que é cultural. Acho que talvez as pessoas vejam o mel não como um produto tão valioso, assim, não sei. Não, a mentalidade deles é essa. A mentalidade deles é que associam a ideia da abelha africanizada... exótica. A um animal que tem a ver com... um animal invasor que tem a ver com o império. Com o domínio imperialista que teve no processo de colonização do Brasil. Que viagem. Tem isso, mas tem isso mesmo. Mas tem isso. Você lembra que a Tamires chegou a levantar isso? Que ela chegou nas pesquisas delas a levantar que havia muitas publicações que associavam a ideia do indígena ao medo da abelha com ferrão, a figura de quem? A figura do colonizador europeu. E é verdade. A figura do bandeirante. É verdade, tem essa questão mesmo. Não, gente, mas tá na hora de virar a página, né? Não, tá na hora, mas eles estão recrudescendo essas páginas, gente. O mundo tá indo na mão contrária disso. Professor, vamos voltar para a exportação, porque a gente é tão interessante. Mas entende por que a Amazônia não produz? A Amazônia não produz por isso. Eu vejo isso há 40 anos. Mas tá mudando. Não sei, não. Acho que... Eu ainda não tô vendo. Eu ainda não tô vendo. No caso da Amazônia, por exemplo, eu ainda não estou vendo esse processo acontecer do ponto de vista da legislação. Tô vendo a endurecer. A legislação. Entendi. Ou seja, o ponto de vista governamental, político, ainda está um pouco atrasado. Tá complicado. Incentivo político a gente tem. Exatamente. Mas tem um potencial gigante. Tem demais. A Amazônia é para produzir o mel mais valioso do mundo. Você imaginar apicultores com o marketing do mel da Amazônia. Você fazer uma certificação de identidade geográfica, uma certificação geográfica, e o apicultor poder colocar no rótulo mel da Amazônia. Igual foi feito aqui no Pantanal. Mato Grosso, né? No Mato Grosso já foi feito certificado do mel do Pantanal. O apicultor pode colocar no rótulo. Em venda da exportação, vocês sabem quais são os 3 países para quem a gente mais vende mel? Conta para nós, gente. Qual que são? Estados Unidos, Alemanha e Canadá. Bacana. São os 3 Historicamente são os 3 mesmo. Para quem a gente mais exporta. Estados Unidos são os que mais compram. E o que mais come também, né, professor? O que mais come também. Os Estados Unidos comem quase 1 quilo de mel por 900 e tantos Os Estados Unidos sozinho comem 1/4 da produção de mel do mundo. Do mundo. Os Estados Unidos sozinho. 1/4. É só você imaginar, quase 340 milhões de americanos, cada um deles comendo de 1 quilo a 1,5 quilo de mel por ano. Panqueca de manhã com mel. Tudo com mel. É o que a gente vê em filme, né? Mais de 70% do nosso mel vai para os Estados Unidos, né? Estados Unidos. Então, você é o grande comprador nosso aqui. E um mercado crescente. Por quê? Porque o principal, entre aspas, concorrente do mel brasileiro nos Estados Unidos é o mel chinês. Mas o mel chinês é contaminado. O mel chinês não sai com a rotulagem de mel orgânico. Qual que é o mel que chega nos Estados Unidos com rotulagem de mel orgânico? O mel do Brasil. E isso faz toda a diferença. Porque o mel chinês hoje, Thiago... Você chega nos Estados Unidos, você encontra hoje mel chinês a $5-6 o quilo na bisnaga. Mel chinês. Já o mel brasileiro, você encontra na faixa de 20, 30 até $40 o quilo na prateleira. Com rótulo de
Mel orgânico. Eu me lembro, Made in Brasil? Made in Brasil. Eu lembro da gente fazendo as lives de quarta, que toda quarta-feira, 19 horas, a gente tem uma live ao vivo, o professor dando aula, explicando alguma coisa pra você trabalhar a sua superprodução. Ontem, inclusive, tivemos uma, né, Thiago? Top demais. Cara, foi top aquela live de ontem. Então, professor, o pessoal, aí eu lembro do pessoal nas lives ao vivo falando pra gente, o pessoal que mora fora, falando que no supermercado é dividido o mel por país. Então tem o mel da Alemanha, tem o mel dos Estados Unidos, tem o mel do Brasil, tem o mel da China, tem o mel da Argentina. E o mel do Brasil é um mel muito caro, é um mel que tem muito valor internacional. E o mel da China é um mel extremamente barato. É o mel sem valor. Ninguém quer comer mel da China. Ninguém quer comer o mel da China. Mas comer o mel, você pega, por exemplo, doenças que tem na China. Você pega doenças, por exemplo, ligadas à cria pútrida, né? Cria pútrida europeia, cria ensacada, né? Você tem vários tipos de doenças que acometem as abelhas lá. Então, como é que o chinês ele tem que fazer o tratamento daquilo? Com antibiótico. E como que é feito o tratamento do antibiótico? Levanta o favo do mel. É no mel. No mel. Produto. Levanta o favo do mel. Tem vídeo disso no YouTube. Você procura, você encontra. Você levanta o favo do mel, você tá com a bombinha aqui de clorofenicol, que é um antibiótico, e bate o clorofenicol direto no mel. De preferência no mel ainda verde. Nossa. Ou seja, no mel destampado. Desoperculado. Caramba. Sem opérculo. Bate aqui, ó. Pra quê? Pra quando a abelha comer daquele mel, cair no sistema digestório dela e aí ter a atividade antibiótica que se espera. Uau! Ou seja, como é que tá esse mel? Quem que quer comer o mel desse? O que tem nesse mel, hein? Fora ainda de um país que não segue legislações no sentido de um rigor na qualidade do produto. Eu ia perguntar, professor. E o mel, assim, a questão da qualidade do mel? Eu ouvi falar que tem muita dúvida internacional se o mel da China realmente é mel. Porque assim... O único país do mundo que cresceu o volume de produção de mel no hemisfério norte nos últimos 10 anos foi quem? Só a China. Só a China. Porque Estados Unidos caiu, Europa caiu, não é? A Ásia caiu, todos os países asiáticos caíram. Qual foi o único país que cresceu a produção? A China. E cresceu muito. Muito, ela produz... A China, 10 anos atrás, produzia 300 mil toneladas de mel por ano. E hoje produz mais de 500, quase 550 mil toneladas. Em 10 anos subiu 250 mil toneladas. Em 10 anos. Por ano isso aqui, essa produção. Tem um mistério aí. Ou seja, como que isso acontece? Não vou dizer o nome do entreposto, mas já teve uma dona de um entreposto de São Paulo que me confidenciou que uma empresa chinesa, ela numa feira de mel em Pequim, essa empresa procurou, falou assim, olha, se você quiser, nós temos uma máquina que produz o mel. Produz o mel e a gente consegue replicar com 100% de fidedignidade. O produto ele sai com todas as características de mel, inclusive a atividade enzimática dele. Uau! Mas foi no passado que saiu uma notícia da máquina que fazia mel pra gente não ter que explorar. Ela Israel. Ela foi de Israel. Pra não explorar as abelhas. Com marketing violento pra tentar fazer aquela porcaria se passar por mel, né? E o que é incrível, é uma propaganda daquela sair no Brasil e o Ministério da Agricultura fechar os olhos. Fazer de conta tudo. Ou seja, com o apicultor é porrada. Com o cara que vem trazer uma propaganda dessa internacional. Trazer um alimento falsificado. Pelo amor de Deus, não tem nem base, né, cara? Loucura, negócio. A gente tá falando de quantidade de exportação, professor. Agora vamos falar de valor? Bora. Porque a gente exporta-se muito mel, mas a que custo? Quanto que... Vamos falar de bolsa agora, né? Quanto que um entreposto recebe, quanto que chega para o apicultor. Quanto que o apicultor ganha, quanto que o Brasil ganhou, quanto que o entreposto fatura e quanto que ele lucra. Vamos falar disso. Vendemos lá fora até $40 o quilo. Mas por quanto que ele sai daqui? Ele chega na gôndola 40. Ele chega na gôndola 40. Mas se você pegar os valores, por exemplo, pega aí, Jande, os valores aí. Quais que foram os valores aí de exportação em 2023? Conta aí pra nós aí. Tá lá no finzinho. Preço médio aqui, professor. Preço médio até 2022 foi de $2,93 o quilo. Foi o preço médio. Porém, chegou ao preço máximo aí em 2022. Chegou a $3,74. Que foi o auge ali da exportação. O auge da exportação. Chegou a $3,74. E pós-pandemia, né, professor? A pandemia, a gente tá falando de um período aqui que o mundo se comportou diferente com relação ao mel, né? E aí, 23? Aí, 2023 chegou... Deixa eu ver, cadê? Tá lá no finalzinho. 2,99. 2,99.
Ou seja, nós estamos falando de uma queda aqui de quanto? De quase 80 centavos de dólar por quilo. Ou seja, 3.740 dólares a tonelada, 2.990 dólares a tonelada. Uma queda de quase 800 dólares na tonelada do mel exportado. O dólar está quanto? Tá mais ou menos na faixa de R$5, não tá? Cincão pra facilitar. Então, vamos pegar aqui, vamos fazer a conta de padeiro aqui. O Thiago me ensinou a falar esse negócio de conta de padeiro e agora usa isso em tudo. Vamos fazer a continha de padeiro. Isso. A continha de padeiro é bom, né, cara? É bom, porque a gente imagina ali como é que o padeiro vai fazer o pão, fazer o bolo, não é? Pega aquele papelzão pardo lá. Não é, cara? Tá pronto. 3,74 vezes 5. O mel, ele chegou em 2022 a 18,70. Isso considerando o preço do dólar de hoje. Porque o dólar naquela época chegou a ter quase 5,60, 5,70 ali em 2022. Então vamos colocar o preço que era mesmo. 3,74 vezes 5,60 que estava mais ou menos o dólar. Chegou ali a R$20,90 o quilo. Opa, pressão, hein? E o preço em 2023, que agora com o dólar a R$5. 2,99 vezes 5, 14,95. Mas por que o pessoal tá falando que tava comprando mel do apicultor e a R$7? Porque esse preço de R$20,90 lá em 2022 e R$14,95 agora, quem recebeu não foi o apicultor. Foi o entreposto que exportou. Esse dado é do entreposto. O entreposto americano comprou o mel a $2,99, levou esse mel para os Estados Unidos, tambores de 300 quilos, containers de 20 toneladas, containers de 30 toneladas. Esse mel chegou, ele invasou esse mel, colocou dentro da bisnaga, rotulou, igual a gente orienta a fazer na escola de apicultura. Ensina o pessoal a fazer aqui. A gente ensina a fazer como o americano faz, não é? Invasar, rotular e botar no mercado. E agregar valor. E aí, ele gastou ali uma mixaria de embalagem e rotulagem, um mel que ele pagou R$2,99, ele coloca na gôndola $40. Uau! Quanto que o entreposto do Brasil exportou ganhou? Apenas R$2,99. E o apicultor? Mas ele não é vítima, não, professor, que esse povo é muito rico, ganha muito dinheiro. R$1,5. Historicamente, o valor que se paga ao apicultor é a metade do valor exportado. R$14,95 dividido por 2? 7,5. 7,47. R$7,45 é o preço que hoje médio que se paga pelo quilo do mel exportado. Por isso que o preço está aí, R$7, R$8. Quem que determina isso? É dólar. E a gente sabe, assim, normalmente o preço, dependendo da distância do apiário, de alguns fatores, mas o preço do mel, normalmente, na colmeia, quando a gente fez uma conta dessa de padeira algum tempo atrás, girava entre torno de R$6 e R$8 para o apicultor. Exatamente, de custo. De custo. Se ele vende a R$7,45, tem que reclamar. R$1,50 ali de lucro no quilo de mel, lucro líquido. Aí é loucura. Isso para exportação. Então o entreposto está ganhando muito. Também não está, não. Porque o entreposto ele teve R$7,45 de custo, e ele tem ainda outros custos envolvendo tambor, envolvendo documentação de exportação, envolvendo beneficiamento do mel, que são estruturas de beneficiamento caríssimas. Sim. Você imaginar, por exemplo, um decantador de 20 toneladas. Não é decantadorzinho de 50 quilos, 100 quilos, que o pequeno apicultor tem na casa dele de mel. É decantador de 20 toneladas, Thiago. Nós estamos falando de equipamento ali que é caríssimo, investimentos caríssimos. Estruturas ali que você tem que ter de controle microbiológico, água, sabão, álcool 70, ficha de produção, cursos para colaboradores de prevenir qualquer risco ali de contaminação, né? Fichas de produção ali que são pesadíssimas. E principalmente análises internacionais, que é aquelas mesmas análises que a gente falou no início do nosso podcast aqui agora, 176 PPT. análises em parte por trilhão, são muito caras. Não é pegar uma amostrinha de 5 gramas de um tambor de 20 toneladas. Você tem que pegar várias amostras de 5 gramas em várias etapas do processo, a cada 500 quilos uma amostra. Você imagina, cada amostra dessa em PPT. Você sabe quanto que ele tem ainda de outro custo aqui para poder estabelecer essa venda? Ele tem outro custo aqui, Thiago, de pelo menos mais R$7 desse mel. Ou seja, ele está aqui com ele a R$14,45 e está exportando a R$14,95. O lucro hoje de qualquer entreposto que manda mel lá para fora é de apenas 50 centavos por quilo, lucro líquido.
Olha aí. Só que é 50 centavos em um em um container de 20 mil quilos. Então ele teve um lucro líquido de quantos reais por container? 10 mil reais por container. Só que ele exporta só um container? Entreposto pequenininho manda de 12 a 15 containers por ano. Entreposto grande como a Prodapes exporta 500, 600 containers por ano. Então o lucro é muito pequeno. Nessa cadeia toda, que começa com a apicultura aqui no Brasil, passa pelo entreposto exportador, chega no entreposto americano, ou europeu, ou canadense, que chega lá na gôndola $40, qual é o elemento da cadeia que mais ganha dinheiro? Ou entreposto americano, canadense e alemão. A ponta da cadeia. Quem vende para o consumidor final. Quem vende para o consumidor final. É o que a gente sempre fala aqui. Vender para quem come mel. Para quem que você tem que vender esse mel? Para quem come mel. Para quem que o entreposto americano vende mel? Para quem come mel. É verdade. Agora você imagina. E aí vem um outro ponto que a gente tem que também levantar. Por que os entrepostos brasileiros não estabelecem políticas de trabalho para poder colocar produto lá fora, embalado, rotulado, com rótulo do entreposto, made in Brasil, que seja com rotulagem ali americana ou alemã? Tranquilo. Segue a legislação. Falta de planejamento aí, falta de planejamento, falta de empreendedorismo, falta de querer mais. Exatamente. Falta de fazer o que a Nova Zelândia faz. Qual que é o mel mais caro do mundo, Jandileide? É o mel da Nova Zelândia. Da Nova Zelândia. Eu vou até trazer isso aqui, ó. O Brasil está na 5ª posição dos países que exportam a maior quantidade de toneladas, atrás apenas da China, Argentina, Ucrânia e Índia. Todos os países que ganham 50 centavos no quilo. Ou seja, todo mundo exportador de commodity, ganhando mixaria. Aí tá aqui, ó. No quesito de valor gerado, do valor de preço do mel, o Brasil está na 6ª posição, porque aí entra a Nova Zelândia na conta. Na cabeceira ali. Nova Zelândia pequenininho, não China, tá Argentina, Alemanha e Ucrânia. A Nova Zelândia não está entre os maiores produtores de mel do mundo, mas é entre os que mais faturam. O mel mais caro. Como isso é possível? O mel neozelandês, que é o mel de Manuka, ele é exportado pelo entreposto neozelandês em torno de $280 o quilo, preço de exportação. E por que chega nesse preço? Porque é um mel único que só é produzido lá. E lá eles conseguiram fazer o quê? Fazer a certificação geográfica do mel de Manuka. É endêmico? Fala quando só tá naquela região. Só tem ali. E ali é uma ilha, no meio da Oceania, isolado de tudo, cercado por água de tudo quanto é lado. Mas endêmico não faz fronteira com país nenhum. Só tem lá. Então é o mel que sai caro de lá. É semelhante àquela situação do champanhe. Semelhante. Aquele espumante, aquele vinho espumante que o pessoal fabrica lá na França. Você lembra quando a gente era moleque, que a gente tomava champanhe? Todo mundo tomava champanhe, né, gente? Champanhe. Você tomou muito champanhe? Champanhe cidra. Exatamente. Mas não é champanhe real. É porque a gente chamava de champanhe, mas champanhe é somente aquele espumante produzido naquela região. De champanhe na França. O resto é tudo espumante. É muito caro. Quando chegou ainda nos anos 90, o pessoal da região de Champanhe entraram com um processo dentro das Nações Unidas para requerer a marca. Olha, essa marca aqui é nossa. Nós queremos aqui o selo de certificação geográfica desse produto, porque quem produz o champanhe é só o quê? Os produtores de uva da região de Champagne, na França. Agora, para dedurar a idade, vocês lembram que no casco do Guaraná Antártica estava escrito champanhe? Antigamente ele era escrito champanhe. Não pode mais usar. Não pode mais usar esse nome champanhe exclusivo para quem produz na região de Champagne, na França. Da França. Pensa então, bem. É uma região registrada, catalogada, e quem produz lá fatura muito, porque ela é muito cara. E o que o mel de Manuka tem de especial? O que o mel de Manuka tem de especial é um conjunto de substâncias, de polifenóis que tem nele, que são únicas. E ele nem é floral, né? Ele não é floral, é extrafloral. É único. Só tem no mel de Manuka. Um conjunto de polifenóis que tem nele, que é só ele que tem. Nenhum outro mel no mundo tem. Só que esse conjunto de polifenóis, ele tem uma atividade antibiótica muito alta. Os antibióticos mais fortes que existem no planeta Terra hoje, o mel de Manuka supera quase todos eles. Você já provou? Eu nunca tive a oportunidade, porque você imagina um mel que chega a $280 pago ao exportador, que chega a $140 pago ao apicultor neozelandês. Aqui a turma recebe aqui o equivalente a $1,50. Lá eles recebem 140 pelo quilo desse mel. Esse mel chega
a quase 800 euros o quilo dele na Europa. É muito caro. Você imagina quanto que custa uma colherada desse mel? Isso é muito caro. Isso não é commodity. Isso é especiaria, rapaz. Isso é especiaria. Isso é especiaria. É. Agora me diz uma coisa, o professor falou que o que... E nós temos um mel no Brasil? É isso que eu ia falar, que o professor falou que ele tem propriedades biológicas muito específicas, é de uma região muito específica, Exato. Região endêmica. Mas aí eu lembrei que a gente tem um mel também aqui. Temos dois. Tem vários mel de regiões Temos dois endêmicas. extraflorais aqui que são poderosos. Quais são, professor? Fala pra gente. Um é o mel da Bracatinga em Santa Catarina. É um extrafloral. Eu lembro dos anos 80, 90... Apicultor de Santa Catarina, quando ele colhia o mel preto da Bracatinga, ele falava, lá vem esse mel preto, dava tudo pra porco. Eita, não tinha valor. Colhia o mel preto, dava tudo pra porco, porque ele é o mel forte, Você já sabor provou, forte. Thiago? Não. Gente, quem estiver vindo pro congresso aí... Traz mel de Bracatinga. Traz mel de Bracatinga, traz pra pessoal de gente Santa provar. Catarina, traz mel de Bracatinga. A aluna aí da Escola de Apicultura que estiver produzindo mel de Bracatinga, eu preciso do mel de Bracatinga no hall da fama. É verdade. Professor, Da fama. Virou um trava-língua. Trava-língua. O mel da Bracatinga. Mel da Bracatinga. Mel da Bracatinga. Então tem que trazer. O mel da Bracatinga em Santa Catarina, que era dado para porco nos anos 80, hoje é exportado num preço muito mais alto que o restante do preço do mel. Não chega jamais aqui a 7 dólares não, viu, Thiago? 2,99 dólares não. Isso aqui, esse mel deve estar chegando hoje aí, brincando na casa de 4, 5 dólares aí o quilo. Então isso é média, né? Esse valor que a gente colocou Isso aqui. é média. Valor média. Porque você tem méis aí que sobe bem o preço. E o mel também da Aroeira, do Norte de Minas. O mel preto da Aroeira. É o segundo mel também que já tem uma... É o segundo mel aí que tá tendo também aí uma procura violenta no mercado internacional. Então por conta da atividade dele quanto ao H. pylori. E outra coisa, tem a própolis vermelha, tem a própolis verde, que a própolis marrom do sul do Brasil. Que são produtos exclusivos do Brasil, outros países e não que já tem fazer. certificação geográfica. O própolis verde, por exemplo, é a própolis vermelha. A gente pode falar, professor, que existe um potencial de mercado ainda inexplorado aí para valorizar esses produtos nossos? Inexplorado e que já tem, inclusive, documentação deles, igual, por exemplo, a questão da certificação geográfica desses tipos de própolis e tipos de méis. Igual você tem o mel do Pantanal, que é certificado. Igual você tem a própolis vermelha, a própolis verde, a própolis marrom, que são certificados também. Tá faltando o quê? Tá faltando exportadores, empresas, entrepós exportadores, que tenham um olhar para entender que o nosso produto ele é uma especiaria. Se a gente tem uma certificação geográfica, é uma especiaria. Se a Nova Zelândia conseguiu isso lá pro mel de Manuka, por que esses entrepostos não podem conseguir isso pro nosso mel? Documentação já foi feita. Isso é uma patente expedida. Ninguém vai conseguir replicar o mel de Bracatinga. Ninguém vai conseguir replicar o mel de Aroeira. Ninguém vai conseguir replicar uma própolis verde, uma própolis vermelha. É nosso. É nosso. São 176 países que são signatários desse tratado internacional. Se você tem uma certificação geográfica de um produto, todo mundo tem que respeitar aquilo. Igual a gente está respeitando o champanhe. E eu achei interessante que, para isso, o Brasil não dormiu no ponto, graças a Deus, né? Que pegou essas certificações logo, assim, é nosso. As certificações pegaram. Isso aí já foi um trabalho do meio acadêmico, do meio científico. Pesquisadores que chegaram, fizeram todo um estudo em torno dos municípios que tinham condição de produzir naquela característica e reuniram, inclusive, os municípios em torno de cada um daqueles processos. Mas o pós que vem depois disso, que é o para fora da porteira, a gente não fala que a apicultura começa no apiário e termina na porteira? Da porteira para fora é o quê? É indústria. Então, até a porteira, tivemos pesquisadores que foram para dentro da fazenda e certificaram. E da porteira para fora? Cadê os entrepostos para transformar esses produtos em quê? Em novas especiarias no planeta. Potencial tem demais. Eu acho que vai chegar. Precisa da motivação. Motivação não, de política pública do país. Thiago falou isso mais cedo. E a política pública? Saiu os dados agora aí do PIB do Brasil em 2023. O agronegócio respondeu por quantos por cento? Quase 55%. Correto? A indústria respondeu por quantos? Apenas 10% do PIB. Uau! Em 1980, respondia por 45% a indústria. O que aconteceu com a indústria no Brasil? Estagnou. Por conta de políticas erradas, por conta de excesso de impostos, carga tributária, por conta de excesso de leis trabalhistas que emperraram as empresas, falta de incentivo. Ou seja, uma pessoa que trabalha na indústria no Brasil, ela não está conseguindo produzir. A gente tem medo, né? Porque o custo de produção é muito alto. O custo de produzir é muito alto.
Isso é um grande problema. E se a gente está falando de indústrias, nós estamos falando também de entrepostos. Entreposto é uma indústria. E ela também tem dificuldade de operar num cenário desse. Então falta política pública para poder incentivar também essas empresas a se transformarem em grandes tradings do mel brasileiro no mercado internacional. Verdade. A gente estava comentando aqui que a média de produção de exportação nos últimos anos aí foi 42 mil toneladas. Exato. Mas o ano passado caiu e caiu bem, né? Muito. Caiu drasticamente. Caiu muito. Em 2023 a gente foi para 28.500 toneladas de mel. Exatamente. Primeiro fator disso. Fim da pandemia. O primeiro fator. Ninguém vai negar isso. Realmente já passou a pandemia. A pandemia passou e aí volta o interesse no cara em comer hambúrguer, né? Vamos comer hambúrguer ao invés de comer mel. Todo mundo esqueceu da saúde. Vamos comer açúcar cristal, que é mais barato, ao invés de comer mel. Né? É claro que ainda ficou muito, tá tendo muita venda de mel ainda. Né? Sim. Agora, um outro fator ainda não foi divulgado pelo IBGE. Verdade. Mas que a gente já tá... Que a gente acredita que pode ter colaborado muito foi a quebra de safra em 2023. Verdade. A quebra de safra em 2023 em todo o Brasil, foram poucas as regiões que não quebrou, né? Foi de norte a sul. Só o calendário do sudeste brasileiro que não quebrou. A única região. Que é exatamente a região da Serra da Mantiqueira. Quem tá ali no estado do Rio, região da Serra do Mar em São Paulo, região serrana do Espírito Santo, ali não quebrou. O resto do Brasil inteiro quebrou. O Cerrado quebrou, o Sul quebrou, parte do Nordeste quebrou. Então você teve aí um volume de mel muito menor. Isso também pode ter colaborado para essa queda do volume de mel exportado. Foram 22,7% de queda, professor. De muita 22 coisa. para 23. Isso é muita coisa. Uma baita queda aí. Uma baita queda. Mas um ponto importante aqui, professor, que a gente reparou, é que 72% do mel brasileiro está sendo exportado e 28% está ficando no mercado interno. Ou seja, o Brasil está comendo muito pouco mel ainda. Muito pouco mel. Então você imagina, 28%. Vamos pegar os dados de 2022, é claro que a produção caiu. Vamos pegar a média de 42 mil toneladas. 42 para 62, então vai dar 52. 52 mil quilos vezes 28%. Nós estamos falando de 14.560 toneladas de mel que ficaram dentro do Brasil. 14.560, 14.560.000 quilos. Isso. Correto? Correto. Dividido por 220 milhões de brasileiros. A gente tem um consumo per capita. A gente está encontrando aqui um consumo de 66 gramas de mel por brasileiro ano. É aquilo que o IBGE vem divulgando. Aquilo que o IBGE vem divulgando. Eu tava falando mais cedo com os meninos aqui do escritório, né? Que tem 3 anos que lá na minha casa eu não compro remédio para gripe. Eu tenho 2 filhos, um de 9 e uma de 6. Tem 3 anos que eles não tomam remédio para gripe. Mas todo dia os 2 tomam mais de uma colher de mel. E própolis também também, né? Não, e própolis e... Mel, própolis, tudo, né? Lá também, Thiago, os filhotes lá, mesma coisa. Lá é própolis e mel sempre, professor. Então, assim, Isabela, rapaz, lá em Tumbiara, Isabela não é mais... Agora a pessoa vai falar da Isabela, deve ser menininha novinha também, né? Só os 10 aqui que tem menino novinho. 6 e 9. Lá... Tá 6 e 8. 6 e 8. 6 e 8. O meu lá já é 18 e 23. Olha aí. Vocês dois já estão grandão, né? O Isabela e Guilherme. Mas não ficam sem própolis, não ficam sem mel. Impressionante. Eu falando com o Guilherme ontem no telefone... E Guilherme falou, seu pai, manda própolis pra mim aí, que o meu aqui tá acabando. Já mandei um frasco de meio litro pra ele. É investir em saúde, né? Toma direto. Pois é, o brasileiro mesma coisa. Tá consumindo em média, então, 60, 66 gramas de mel por ano. O americano tá consumindo mais de 900 gramas de mel por ano. Olha, dá mais, viu? Porque essa estatística também de 900 gramas aí, ela já tá superada. É o antes da pandemia, né? É o antes da pandemia. É verdade. O depois da pandemia, o americano já tá batendo 1,3 kg, 1,4 kg ano. Tá igual alemão. É só você imaginar o volume de mel que entrou lá. É verdade. É muito grande, é 1/4 da produção de mel do mundo. É verdade. É muito mel. Ô, professor, a gente tá falando aqui de exportação do mel, entrepostos, grandes quantidades. E quem está assistindo a gente pode estar pensando assim, eu tô aqui na minha produção, na minha cidade, não vou dar atenção. Se você ouviu até agora, na Escola de Apicultura a gente também tem conteúdo para ensinar as pessoas a exportar. Inclusive no congresso a gente teve uma palestra Exatamente. Com a Ivana, especialista em comércio exterior, que você não precisa, assim, às vezes eu quero exportar o mel da Serra Goiás, eu não preciso de ir no interposto, Thiago, a gente pode fazer isso via empresas que facilitam isso. Nós tivemos uma reunião na mentoria agora,
Há 15 dias atrás, no reunião da mentoria, quem fez foi a Carlinha. Aluna mentorada também, que é especialista em comércio exterior então, também. Não é uma coisa que tá. E ela falando das facilidades de exportação. Não tá assim, não é algo inacessível. Todo mundo pode exportar. Todo mundo pode exportar. Você pega ali o Exporta Fácil dos Correios, uma quantidade ali tranquila e até 50 quilos de mel, você pode colocar dentro de uma caixa, o correio coloca em qualquer lugar do mundo. Pode exportar, com a documentação toda feita pelos Correios. Então, assim, não é... Aí a gente está fazendo todo esse episódio aqui, não é para falar do entreposto, mas também para falar que o apicultor, se quiser, tem como fazer. Basta ser empreendedor. Basta ser empreendedor. Tem tanta gente que tem parente que mora lá fora. Não Exatamente. A comunidade brasileira no exterior é imensa. É imensa. Aí, assim, falando eu tenho de quase 10 milhões de brasileiros. Verdade. Na Europa, uma tia que mora no Portugal, outra tia que mora... Gente, dá para mandar mel para fora. Exatamente. Verdade. Agora, o bom mesmo é vender mel aqui dentro. Porque o apicultor... Mas a gente tem que chamar para isso. Porque a gente está aqui preocupado em exportar e levantar números para poder colocar o Brasil num cenário de exportação que manda produtos para fora. Isso aqui, gente, tudo são dados só para alimentar política pública de governo. Exatamente. A gente está esquecendo de vender mel para o nosso vizinho de muro. 28% do mel ficar aqui é um absurdo. 28% apenas. Era para ficar todo o mel aqui. O nosso vizinho de muro, que mora na rua de cima, a gente não toma vergonha na cara de oferecer o mel para ele. E a gente teria uma sociedade mais saudável. É por aí. É verdade. O empreender passa pelo quê? A gente atender primeiro o nosso mercado interno. É aqui que a gente tem que fazer crescer. E para encerrar, professor, eu quero convidar o pessoal para participar do nosso treinamento gratuito que vai ter agora a partir do dia 18 de março, professor. 18 a 24 de março, meu próximo treinamento gratuito, gente. Vocês não podem perder a semana do Negócio Apícola, né, Thiago? É verdade. E o link tá aqui no descritivo aí para vocês, tá bom, gente? Não vão perder a opção de inscrever, não. Vai ser um baita treinamento, né, Thiago? Vai ter uma semana de pauleira, meu amigo. Verdade. É, não é? Então, o pessoal tá convidado, pode participar lá. Você vai aprender tudo de como montar um apiário, como montar seu negócio, como você vai produzir, como você vai vender, tudo você vai aprender. E tem e-book novo, professor? Tem e-book novo, Thiagão. E-book novo, todo reformulado, vai ter um treinamento totalmente vai ser bom novo. Demais da turma. A gente não para, né? A turma vai ter surpresa aí, professor. E a turma realmente está aí ligada em tudo que envolve a Escola de Apicultura. Vocês podem ver aí, igual a gente traz um tema desse aqui de exportação, que quando eu lembro lá 2023... não é? O povo o povo trazendo fake news de que o Brasil estava sofrendo embargo do mel. Ah, pelo amor de Deus, vai tomar banho na soda aqui, Cabo Clean, né? Muita conversa fiada. Vai tomar banho na soda. A gente divulga, gente, cria uma proporção absurda. Ué. Você começa E aquele título, Mel do Brasil embargado, aquilo ali derrubou o preço na época, porque entreposto não, atravessador. Nadou de braçada derrubando o preço do mel. Aí a pessoa não procura a gente fica limitado a informar a fake news e não vai a fundo, né, para ver qual é a verdade. Exportação aconteceu, ela reduziu, mas ela não parou. E o tempo todo eu falei, exportação não parou. Falei isso lives após lives, exportação não parou. E não parou. E vai crescer nesse 2024, tem tudo para crescer, o mercado voltar a pegar uma força muito grande. A gente tem que estar pronto aí para produzir muito mel. No mundo aí em guerra, produção esse ano aí, as pessoas tendem a procurar muito mel. Já iniciou muito bem, Nordeste aí produzindo muito bem, mel. Capaz que vai ser um baita ano aí de produção, professor. O El Ninho veio com força e já foi embora. Laninha tá aí chegando com força e ano de Laninha é muito mel no Cerrado, muito mel no Nordeste. Muito mel no Centro-Oeste brasileiro. A gente tem que aproveitar realmente aí o Sudeste, né, Thiago? Amém. Mas tanto para aumentar a produção quanto vender bem o mel, a gente tem que ter o quê, professor? Conhecimento. Tem que buscar conhecimento. Escola de Apicultura tá aí pra isso. Vai ser mais do mesmo. É isso aí. E acompanha a gente no canal aí, gente. Você que tá aí no Spotify, entra depois lá no nosso YouTube, marca lá no nosso canal Escola de Apicultura pra você seguir e acompanhar. Agora o maior canal de apicultura do planeta Terra é o Planeta desse professor. É o canal da Escola de Apicultura. É verdade. É ou não é? O maior canal de apicultura do mundo. O maior canal de apicultura do mundo, gente. E aqui, ó, a Escola de Apicultura. Então você não pode perder a ideia de estar sempre com a gente aí. É isso aí. Trazendo informação todo dia. Né, Thiagão? É isso aí, professor. Valeu, gente. Valeu, Jande. Valeu demais. Bom demais, gente. Um abraço. Fiquem com Deus. Até a próxima. Até a tchau, tchau. Tchau.